Se você tem um familiar com Alzheimer ou se preocupa com a saúde do cérebro de quem você ama ou com a sua, esse vídeo é para você. Hoje eu quero conversar com você sobre um avanço muito importante que acaba de chegar ao Brasil. A aprovação do lecanemab, também conhecido pelo nome comercial Leqembi, pela Anvisa. Mas já adianto uma coisa importante, a gente vai falar com esperança sim, mas também com calma, responsabilidade e sempre com base nas evidências científicas. Bom, o que muda com esse remédio? Até agora, os tratamentos disponíveis no Brasil, tanto no SUS quanto nas farmácias, atuavam principalmente nos sintomas da doença de Alzheimer, como a memória, atenção, comportamento. O lecanemab é diferente. Ele é o primeiro medicamento aprovado no Brasil que atua diretamente em um dos mecanismos biológicos da demência de Alzheimer. De forma bem simples, imagina que o cérebro seja uma casa. As proteínas beta-amiloides que vão se acumulando no cérebro ao longo do tempo seriam como uma poeira que vai se juntando pela casa inteira. O lecanemab é um anticorpo e ele funciona como se fosse uma vassoura que ajuda o organismo a retirar parte dessa poeira. Essa proteína beta-amiloide vai se acumulando no cérebro ao longo dos anos e acaba atrapalhando o funcionamento das conexões entre os neurônios. Então, o medicamento atua ensinando o organismo a reconhecer essas proteínas e ir aos poucos ajudando a removê-la. Agora, o que esse remédio não faz? Aqui é importante deixar algo bem claro. O lecanemab não melhora a memória perdida, ele não faz o cérebro voltar ao que era antes e não cura a demência. Então, afinal de contas, o que ele faz? Bom, ele tenta diminuir a velocidade com que a doença avança. É como um carro descendo a ladeira. O carro continua descendo, mas em vez de ir muito rápido, você pisa no freio para ele descer mais devagar. O que a ciência mostrou até agora? Os estudos internacionais mostram que o lecanemab não é uma cura da demência de Alzheimer, mas ele conseguiu atrasar a progressão da doença. Em média, houve uma redução de cerca de 27% no declínio cognitivo e funcional ao longo de 18 meses. Traduzindo isso para a vida real, para algumas pessoas isso pode significar alguns meses a mais de independência, mais tempo conseguindo se organizar, tomar decisões importantes para a própria vida, participar de atividades do dia a dia e que são significativas para ela, reconhecer pessoas queridas, manter a sua rotina. Para quem olha de fora, isso pode até parecer pouco, mas para quem convive com pessoas com demência de Alzheimer de perto, a gente sabe que o tempo de qualidade para essas pessoas faz toda a diferença. E quem pode, então, usar esse medicamento? Aqui vem outra parte que também é muito importante. Esse medicamento não é indicado para todos os casos de demência, nem para todas as fases da demência, né? Então, ele só foi estudado e por isso ele só deve ser usado em pessoas nas fases iniciais da doença de Alzheimer, da demência de Alzheimer, ou em pessoas com comprometimento cognitivo leve. O comprometimento cognitivo leve é quando a pessoa começa a ter dificuldades nas funções cognitivas, como memória, atenção, planejamento, mas ainda assim ela mantém a sua independência no seu dia a dia, sem um prejuízo funcional importante. Então, por isso, o lecanemab deve ser usado apenas em quem tem comprometimento cognitivo leve ou demência de Alzheimer na sua fase inicial. E isso reforça algo que é fundamental para a gente: a importância do diagnóstico precoce. Se você ou um familiar idoso estão mais esquecidos, com mais dificuldade para fazer coisas que antes eram fáceis, não negligencie isso. Não pense que é uma coisa da idade, que é algo que todo mundo que é idoso tem. Procure um profissional de saúde qualificado, de preferência um neurologista ou um geriatra,
E quanto mais cedo o diagnóstico é feito, não só a medicação, quando indicada, ela pode ser iniciada no tempo certo, como também outras intervenções também podem começar, que são tão importantes quanto a medicação, quanto o remédio. Bom, e voltando ao lecanemab, né, não basta apenas a suspeita clínica da demência. Para esse medicamento, é obrigatório confirmar a presença da proteína beta-amiloide no cérebro, porque, afinal de contas, ele vai atuar nessa proteína, né? Isso é feito por meio de exames específicos, como exames de imagem, exame de líquor, que vão ser solicitados pelo médico quando houver indicação. E isso exige, então, uma avaliação especializada e um acompanhamento médico cuidadoso. Como todo tratamento novo e potente, o lecanemab exige atenção aos riscos. E alguns pacientes apresentaram, por exemplo, inchaço ou pequenos sangramentos no cérebro, que precisam ser monitorados com exames, com acompanhamento médico. Por isso, mesmo que a pessoa tenha comprometimento cognitivo leve ou demência de Alzheimer em fase inicial, pode ser que ela não seja elegível para essa medicação por conta dos riscos de efeitos colaterais. Essa decisão sempre deve ser feita junto com o médico, caso a caso. Na maioria das vezes, essas alterações não causam sintomas e, mesmo assim, por segurança, um acompanhamento mais próximo, especialmente no primeiro ano de tratamento, com exames e outras avaliações que o médico vai solicitar, é extremamente recomendado. Então, esse não é um tratamento simples. Ele não deve ser iniciado, ajustado ou suspenso sem acompanhamento médico, tá? Então, isso também é muito importante vocês terem isso em mente. Então, para finalizar, né, a chegada do lecanemab do Brasil, a aprovação pela Anvisa, traz sim esperanças, né, para muitas pessoas, muitas famílias. E ela também reforça algo ainda mais importante, que é a necessidade do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo a doença é identificada, maiores são as possibilidades de tratamento, de cuidado, de planejamento e, em alguns casos, acesso às novas tecnologias, como essa medicação. E aqui vai um lembrete essencial para você que cuida de pessoas idosas, né? Nenhum medicamento substitui o cuidado diário, um ambiente bem organizado, atividades que façam sentido, que tenham significado para essa pessoa, né? O apoio à família e o cuidado com quem cuida, ele vem para somar nesse tratamento. Lembre-se, a vida não termina com o diagnóstico da demência. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que precisa também dessa informação e me conta aqui nos comentários. Essa notícia te trouxe mais esperança, mais dúvidas ou as duas coisas ao mesmo tempo? A gente segue conversando. Até o próximo vídeo.